Saudações, sou Neylor Oliveira, do Instituto Teia Mágica. Nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar de roda medicina, também conhecida como roda de cura. Roda medicina ela é utilizada por diversos povos indígenas de todos os cantos do planeta. A roda medicina ela tem tudo, ela é um mapa. Ela é um mapa onde mostra todas as possibilidades do nosso caminhar, todas as nossas virtudes, todos os nossos poderes, a gente consegue visualizar na roda medicina. Também conseguimos visualizar os nossos desafios, conseguimos saber exatamente em qual ponto da roda nós estamos nesse exato momento. Então a roda medicina ela vem para trazer muitas informações. É um mapa que nos auxilia a vida toda. Vou compartilhar aqui com você a roda medicina. Aqui está a roda medicina. Ela circular, representando a totalidade. Representa que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ela é dividida em 4. Uma cruz, ó, é uma cruz bem no centro, trazendo o equilíbrio. Essa linha horizontal, ela começa aqui ó, no leste e vai até o oeste, representando o eixo espírito-corpo, ou corpo-espírito, oeste-corpo, leste-espírito, corpo-espírito ou espírito-corpo. O eixo sul até o eixo norte, mente, coração. Então tem essas duas cruzes, esses dois eixos, cada um com a sua representação. E aí aqui a gente já aprende que está tudo conectado. O oeste está conectado com o sul, o oeste está conectado com o leste, quando a gente passa por aqui, ó, o oeste está conectado com o norte. Da mesma forma, o sul está conectado com o oeste, o sul está conectado com o leste e o sul está conectado com o norte. Não importa qual é o quadrante que você está trabalhando, os outros estão conectados também. O que muda é, o da direita e o da esquerda está com a energia mais próxima e o outro está com a energia oposta, mas não está desconectado. É só a energia estar oposta, mas não significa que você está desconectado com o seu oposto. E aí o que a gente busca é sempre o quê? Integrar. Depois que nós passamos por toda a roda, conhecemos toda a energia de cada roda, nós vamos, de repente, você está com alguma questão, algum problema que você quer trabalhar, e aí conforme o seu relato da sua questão que você quer trabalhar, eu consigo saber exatamente se você está no oeste, no sul, no leste ou no norte. A partir do momento em que eu consigo detectar onde é que você está, eu consigo saber qual ferramenta que eu posso trabalhar para que você possa sair desse local que você está estagnado, esse local que está te fazendo mal. Então, com o passar do curso, nós vamos aprender a energia de cada setor e aí depois nós vamos trazendo isso para a nossa vida, para a nossa realidade. Não é simplesmente eu conheci as energias do oeste e agora eu faço o que com isso? Como é que eu posso usar isso no meu dia a dia? Ah, não posso. Senão a gente pode ficar aqui fazendo um curso de xamanismo, onde eu trabalho somente com o conteúdo da primeira aula, que a gente vai falar do xamanismo da Idade da Pedra, como que era, como é que ele expandiu, como é que eles faziam, qual era a visão de mundo deles. Isso é legal, mas aí quando você tenta trazer para o mundo atual, parece que falta ferramenta. Então a nossa ideia é já pegar o que existe, pegar todo esse conhecimento e ampliar, trazendo ele para o nosso dia a dia. Xamanismo é você viver de acordo com as estações,
com a energia da Lua, com a energia do Sol, e entender que cada estação dura 90 dias. Então, por exemplo, agora nós estamos no verão, agora nós estamos aqui, ó, começo de março, quem está no hemisfério sul está no verão. Então, está trabalhando toda essa energia aqui, ó, do campo vermelho. Então, começou ali no final de dezembro, por volta do dia 20, 22 de dezembro, e vai até agora 20, 22 de março. Dependendo do ano, essa configuração muda. Mas são 90 dias que você vai trabalhar o verão. E aí o verão você vai trabalhando por dentro das luas. No meio da estação existe uma celebração, existe um sabá, e esse aqui no meio do verão é um sabá de lamas, onde existe também uma celebração, onde significa que nós estamos no meio do verão. E aí você celebra também isso dentro do verão. E aí quando a gente aprende a roda medicina, a gente aprende que são ciclos, e um ciclo não é um ciclo de apenas um dia, igual nós aprendemos no calendário gregoriano. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa é uma cerimônia que está aqui, ó, bem na metade da primavera. E aí essa Páscoa nossa que a gente comemora, a gente usa o calendário gregoriano, então está no meio da primavera, só que do hemisfério norte. Nós estamos no meio nós estamos no meio do outono, celebrando a primavera. Isso daí nós vamos ver com as próximas aulas, esse acontecimento. Então, se você celebrar dentro da roda medicina, são 45 dias antes, 45 dias depois, essa energia. E aí, quando a gente usa o calendário gregoriano, é apenas um único dia. E aí, no dia seguinte, já não é mais nada. Ou tem que esperar o quê? Um feriado, uma coisa assim, outra marcação. Mas se comemora apenas um dia. Aqui, nós comemoramos uma estação inteira. Os 90 dias na mesma energia. Na mesma celebração. É a celebração da Terra. O xamanismo é celebrar a Terra. E aí, temos aqui a nossa plataforma, com o módulo 2, a aula 2, roda medicinal. Roda medicinal, já falei que é um mapa. Quando a gente fala em medicina dentro do xamanismo, não é essa medicina alopática, essa medicina tradicional que nós conhecemos de hospitais, de médicos, de cientistas. É a boa medicina, medicina que significa poder. Todos nós temos a nossa própria medicina. E isso é o que nos faz diferentes um do outro. Você pode nascer no mesmo dia, mesma hora, mesma cidade, mas cada um vai ter a sua medicina. São pessoas diferentes. Elas podem ser gêmeas e ser pessoas diferentes, porque cada uma carrega a sua medicina. E a sua medicina é algo que você precisa colocar em prática, você precisa transbordar dessa medicina, tomar posse e transbordar dela, e aí essa medicina é o que vai fazer você levantar todos os dias para cumprir a sua missão, para cumprir o seu propósito. Então, quando a gente fala em medicina, nós estamos falando de poder. Qual é o seu poder? E aí, se você já sabe, perfeito. Se você não sabe ainda, é a hora de conhecer qual é o seu poder, qual é a sua medicina. E aí a gente vai falar agora da roda. Essa aqui ó, é a roda do hemisfério sul, que é essa que eu apresentei para vocês. E essa aqui é do hemisfério norte. É a mesma roda? É a mesma roda. Só que aqui ó, eu coloquei umas setas para mostrar que essa roda ela gira no sentido anti-horário. Essa roda medicina ela é adaptada ao hemisfério sul. O grande contribuinte para que isso acontecesse foi Léo Artesi. E o que acontece? No hemisfério sul, a energia da natureza,
ela gira no sentido anti-horário. A energia do hemisfério norte gira no sentido horário, no sentido do relógio. Por quê? É para poder elas se complementarem. São energias opostas que se complementam. Na aula passada eu falei, elas se complementam para quê? Para que aconteça o equilíbrio. É o movimento de rotação, de translação, para que não saia do eixo, para que não saia ali do eixo dos planetas. Então, existe uma energia no sentido horário, hemisfério norte, anti-horário no hemisfério sul. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um vídeo onde prova isso. Se você encher na sua casa, quem está morando no hemisfério sul, encher o tanque, a pia da sua casa, e soltar essa água, ela vai criar um redemoinho, e esse redemoinho vai estar no sentido anti-horário. Se você estiver no hemisfério norte, esse redemoinho vai girar no sentido horário. É a força da natureza. É a energia da natureza. Então aqui a gente vai entrar nessa roda medicina pelo oeste, passando pelo sul, leste, norte e retornando ao ponto de partida oeste. Toda vez que você entrar na roda medicina, independente se é uma roda do norte ou uma roda do sul, você vai entrar a primeira vez pelo oeste. Por quê? Porque o oeste é o seu poder interior, é o seu poder interno, e é isso que a gente quer acessar. É um local de decomposição, é outono, é um local de deixar ir aquilo que não faz sentido. É um local de morte, mas não é a morte física, é a morte de vício, a morte de pensamentos que não fazem bem, de atitudes que não fazem bem. É a morte no sentido figurado, no sentido simbólico. Não é a morte física que nós conhecemos. E aí, a partir daqui, você vai começar a caminhar na roda no sentido anti-horário. Para quem está no hemisfério norte, vai entrar pelo oeste também, mas vai caminhar no sentido horário. Quando você entender que nós fomos enganados, que nós fomos manipulados, e a gente começa a perceber que muita coisa aconteceu. O nosso conhecimento dos livros, ele foi todo traduzido. Em 1500 o Brasil foi invadido. E olha como é que nós fomos manipulados. O Brasil foi invadido pelos portugueses. Eles chegaram aqui matando tudo que tinha pela frente, roubando tudo que tinha pela frente, explorando e colocando as suas bandeiras e denominando como deles, falando que descobriram o Brasil. Por volta de 1500 também aconteceu o mesmo fato no Peru, no México e nos outros países vizinhos. E lá não foi falado que o Peru foi descoberto, que o México foi descoberto. Lá o que foi feito? Eles têm essa visão de que a invasão espanhola, a invasão europeia, e aí aqui no Brasil é descobrimento do Brasil. Como se a gente tivesse perdido ou a gente tivesse sido descoberto. Aqui é a invasão do Brasil. Algumas escolas, muito poucas, eu conheço que é de Bertioga, já ensina na escola que o Brasil foi invadido e não descoberto, corrigindo esse relato de que o Brasil foi descoberto em 1500. E aí, todo o conhecimento que eles tinham, eles foram embutindo aqui, apenas traduzindo e colocando para a gente, da forma que eles queriam contar. E aí a gente tem toda essa reverência de que foi descoberto, de que é um país de terceiro mundo, de que é um país... Toda essa historinha que nos contaram. Só que é o quê? É um país que foi saqueado. Existem até hoje nos museus lá da Europa os bens dos tupinambás, os bens de várias tribos do nosso continente e que foram saqueados e estão lá expostos em museu como se fosse um presente para eles. Então, assim, é muita história que foi contada, é muita coisa que foi embutida na nossa mente, e isso fez com que nós nos desconectamos de nós mesmos, desconectamos da natureza. Tudo começa com o cristianismo. O cristianismo sai com o Império Romano de Roma e começa a avançar pela Europa.
E todo lugar que chegava, no centro da cidade onde chegava, eles construíam uma igreja. E aí, qualquer cidade que você for hoje no Brasil, na Europa, qualquer lugar que você for, no centro existe uma igreja. E aí chamou de centro. E em torno do centro era colocado o quê? As casas dos trabalhadores que trabalhavam ali para a igreja, que trabalhavam ali para os bandeirantes, para aquelas pessoas que vinham ali tomar conta de tudo. E dali vai crescendo tudo em volta da igreja. Correto. E aí o que aconteceu? Tanto no Brasil quanto na Europa, eles foram chegando e em alguns lugares que eles chegavam já existiam povos ali. Eles chegaram na Europa, os celtas já estavam lá, os vikings já estavam lá. E aí o que eles fizeram? Eles foram acabando com os povos, convertendo, dizendo que era uma missão, uma evangelização, porque aqueles povos já estavam lá há tempo e eles já estavam conectados com a natureza, eles já estavam conectados com as ervas, eles já tinham os rituais dele com as fogueiras, eles já tinham os sabás, já tinham os lamas, já tinham tudo. Eles não precisavam da igreja, do cristianismo. E aí o Império Romano chegou impondo a sua força com os jesuítas, aqui no Brasil, com os jesuítas. Lá eles tinham a Igreja Católica, com outro nome, mas o que eles iam fazendo? Eles iam impondo a igreja e acabando com aquelas culturas que já existiam ali, com aquelas tradições. E é daí que vem os tempos das Inquisições, começaram a queimar as mulheres sábias, as mulheres que tinham o conhecimento das ervas, o conhecimento da magia da natureza, elas tinham esse domínio, só que isso a igreja tinha que ocultar. Então, o que eles foram fazendo? Ah, isso é coisa do demônio. Criaram o demônio e colocaram dentro desse balaio, e assim eles iam queimando as pessoas, e aí aquelas pessoas que estavam mais distante ali daquele centro, estava como se fosse na zona rural, que eles não tinham facilidade de ir lá de acesso para fazer essa conversão ou colocar na fogueira, e eles também não tinham acesso de vir ao centro, eles colocaram o apelido de pessoas pagãs. Então, o paganismo, as pessoas pagãs, era um apelido daquelas pessoas que não tinham acesso à Bíblia, que não tinham acesso à religião católica. E aí foi dado o apelido de pagã. E aí esse pagã é visto como uma pessoa ruim, uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Isso é tudo balela de religião tentando impor a sua força. E naquela época, com o Império Romano do lado, eles tinham muita força. E assim eles foram fazendo essa limpa ali na Europa, foram vindo aqui para o Brasil, foram vindo aqui para a América do Sul, América do Norte. E aí eles falam que descobrimos o Brasil em 1500. É conversa, porque o Tratado de Tordesilhas é antes de 1500 e ali já foi dividido. Os portugueses vai nesse setor, que é o Brasil, os espanhóis vai mais acima, o pessoal do Reino Unido, da França, vai para outro lugar. Eles já tinham tudo dividido com o Tratado de Tordesilhas, onde é que cada um ia explorar a sua área. E aí vieram com essa história de que o Brasil foi descoberto. Então, xamanismo é isso, é você observar e ver que você está sendo manipulado, às vezes, por umas historinhas mal contadas. Deixa eu ver aqui. Dentro da roda tem umas 4 direções. Aqui eu tenho um áudio de abertura das 4 direções, é uma sugestão. E aqui temos as 4 direções. Essa daqui é a Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos vai lá na escola e eles contam uma historinha de norte, sul, leste, oeste. Só que as Rosas do Ventos, essas 4 direções, elas são portais de energia. Cada portal desse carrega uma energia que nós vamos se aprofundar nele. E aí, quando eu falo que a igreja foi invadindo e tirando o seu poder, uma das traduções erradas que foi feito com a igreja é a palavra amor. No sânscrito, está aí há milhares de anos, a palavra amor, ela tem 96 definições diferentes. E aí, quando chegou aqui, colocaram que amor é só o amor quando você ama uma pessoa
no sentido de um romance, no sentido consensual. Mas existem 96 definições para amor. Você pode amar o seu vizinho, você pode amar um parente, você pode amar um amigo, e isso não quer dizer que você tenha que ter algum relacionamento afetivo com essa pessoa. Outra coisa que fizeram foi, no passado, e até hoje, as etnias olham para o leste e é ali que nasce o sol. Então, o portal do leste é o quê? O nascer do sol, o despertar de um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova chance, trazendo a clareza, trazendo a visão. É um local das maiorias das etnias. O leste é guardado pela águia, a águia dourada. Então, o leste é um local de referência. Você vai no yoga, tem saudação ao sol, que é o quê? Saudação ao leste. Saudação à energia do sol que traz a vida, traz esse revigoramento. E aí, então, quando você precisava de uma orientação, olhava para o nascer do sol, olhava para o pôr do sol, você se conectava com o sol. Nascer do sol leste e pôr do sol oeste. Então, eram os portais mais conhecidos, o nascer e o pôr do sol. Quem estava na navegação, principalmente no hemisfério norte, as grandes navegações, quando chegava à noite, na navegação, eles olhavam para as estrelas e, através das estrelas, eles conseguiam se orientar. Só que as estrelas, assim como a Lua, ela se movimenta. Então, não dava para ser assim uma coisa igual ao Sol. O Sol, todo dia, ele vai nascer no leste. E todo dia ele vai se pôr no leste. Ele não vai nascer no norte, não vai nascer no sul. É leste para o oeste o tempo todo, a vida toda. Já as estrelas, elas se movimentam. Elas não têm esse ponto fixo. Só que a estrela Polaris, aquela mesma estrela que está em cima da árvore de Natal, aquela lá representa a estrela Polaris. Ela é fixa. Então, quando você estava navegando, eles encontravam a estrela Polaris e eles sabiam que eles estavam indo em direção ao norte. Para quem estava no hemisfério norte. Quando eles atravessavam para o hemisfério sul, eles procuravam a estrela Polaris e não encontravam. Você não consegue ver a estrela Polaris no hemisfério sul. Quando você está no hemisfério sul, você encontra o Cruzeiro do Sul, que é um ponto fixo. Então, olhando para o Cruzeiro do Sul, você sabe que à sua frente está o sul. E aí, o que eles fizeram? A bússola. Só que eles fizeram a bússola totalmente orientando para o norte. Então, tudo que você quer olhar na bússola, ela vai te mostrar o norte. Ela não te mostra o leste como referência. Está lá o leste, mas para você achar o leste, você vai ter que achar o norte primeiro. A bússola está o tempo todo apontando para o norte. E aí, quando nós estamos aqui no hemisfério sul, quando a gente busca uma referência, primeiro tem que olhar para o norte para saber onde é que está o sul. Não é o sul que é a nossa referência, embora nós estamos no hemisfério sul. É o norte. E aí é que começa toda essa confusão das estações, através desse calendário gregoriano. O calendário gregoriano, o que ele fez? Ele foi apagando as festividades celtas, principalmente as festividades celtas, e foram colocando dentro as festividades do cristianismo. Por exemplo, a Páscoa, que é um momento de fertilização, os celtas eles faziam círculos com fitas, aí colocavam um mastro no meio e fitas coloridas, onde as mulheres iam dançando em volta desse mastro, e ali homens também iam dançando, e ali eles faziam a energia do primeiro olhar. É daí que nasce a expressão amor à primeira vista. Eles se olhavam, se apaixonavam, e a partir dali dessa dança poderiam ter um relacionamento sério ou não. Era uma festividade de fertilização. Um encontro do masculino com o feminino. A igreja colocou o quê? É um momento de renascimento. A igreja colocou o quê? Colocou a Páscoa. Junto com a Páscoa, o renascimento de Cristo.
bem em cima da Páscoa ali, bem em cima desse Beltane, que era a festividade celta. E aí, para representar a fertilidade, o que eles colocaram? Colocaram um coelho. O coelho é símbolo de fertilidade. Um coelho, se você criar um casal de coelho, ele multiplica rapidamente. E aí, como é uma fertilidade, fertilidade é o quê? É aquela semente que está dentro da terra e que está pronta para sair. E aí, o que eles colocaram? A semente é a esperança de um futuro. E aí, eles colocaram em cima do coelho um ovo de Páscoa, uma outra celebração comercial em cima da Páscoa com o coelho, e inventaram que o coelho agora tinha ovo. E assim eles foram apagando todas as festividades celtas. Toda a festividade celta, eles foram apagando. Você pode pesquisar também uma roda celta, você vai ver que ela tem o mesmo formato da roda medicina, dessa roda de cura. Roda medicina também é conhecida como roda de cura. Então temos aqui as 4 direções sagradas. No sul, no oeste, representando o outono, reino mineral, corpo físico, a mãe terra, Gaia, Pachamama, e o elemento terra. No sul é o inverno, é o reino animal, corpo mental, aqui é os pensamentos, é as estrelas. As estrelas é o quê? Quando você olha para as estrelas, você se conecta, você faz um pedido de futuro. Então, o sul é um local de futuro, onde a gente visualiza aquilo que a gente quer lá na frente. Elemento ar. No leste é a primavera. Reino espiritual é a sua conexão com a divindade, com o espírito. Corpo espiritual é o local do sol e do fogo, mas não é o fogo que queima, é o fogo que traz a luz. No norte temos o verão, reino vegetal, corpo emocional, é o sangue dentro do nosso corpo, é o sangue que percorre o corpo, é a avó-lua, é o elemento água, aqui é o portal das emoções. E assim é a energia das 4 direções. O oeste está guardado pela ursa cinzenta. É aquele momento em que a ursa entra para dentro da caverna, onde nós entramos para dentro de nós mesmos para buscar, para descansar e buscar essa força interior. No sul temos o búfalo branco. O búfalo branco ele é um animal sagrado para os indígenas. E ele traz a prece, ele traz a fumaça ali do frio, ele solta aquela fumaça pelas narinas, que significa a fumaça do cachimbo, levando as preces para o Criador. No leste nós temos a águia dourada. A águia dourada é o animal, a ave que voa mais alto, acima das nuvens. A gente pode dizer que é as nuvens da ignorância, mais próximo do sol, que é a força maior que tem, mas ela não se confunde que é o sol, ela não tem o ego de falar eu sou o melhor, eu sou a maior, eu sou o sol. Não, ela sabe o local dela e ela voa acima das nuvens da ignorância e de lá ela tem uma percepção do todo. Ela tem foco e determinação para fazer o que tem de fazer no momento certo. Então é um portal de ação. No norte temos o coiote. O coiote ele traz a irreverência sagrada de a gente aprender a rir de nós mesmos, rir do próprio tombo. É quando a gente cai, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é a gente cair e ficar reclamando, ficar se lamentando, ficar reclamando do buraco. Não, é olhar para frente, seguir em frente e aí eu buscar uma maneira de nunca mais voltar para esse buraco. E aí, quando a gente traz para a vida, quantos buracos a gente pode entrar? E às vezes ficar repetindo. É o que eu falei na aula anterior, que é o looping. Enquanto você não colocar consciência, não trazer luz para o seu desafio, ele vai ficar aparecendo o tempo todo na sua frente. É um círculo vicioso, é um círculo sem fim. E aí, dentro da roda medicina, tem 3 luas. 3 luas do oeste, 3 luas do sul, 3 luas do leste, 3 luas do norte. Cada lua vai ter uma data
E aí, nós podemos ver qual foi o momento de partida dentro da roda medicina. Dependendo da data que você nasceu, você sabe a lua que você nasceu. E isso vai trazer bastante informação lá na frente, quando a gente entrar no Portal do Norte, que nós vamos trabalhar com a lua. Aí a gente vai saber a energia que nós inalamos quando saímos do útero da nossa mãe. Qual é a energia que estava na Terra naquele momento, qual é a energia que nós preenchemos o nosso corpo, e essa energia nós carregamos até hoje. Ela é forte dentro de cada um de nós. Aí o que acontece? Quando eu fui aprender astrologia, quando eu fiz um curso de astrologias com o Newton Schultz, eu fui entender que aquele globo, aquele mapa, aquele globo, ele ensina bastante coisa, mas que a escola não foca muito em ensinar, que são as entradas das estações. Como é que isso funciona? Então, nós temos aqui o círculo, então a gente pode representar esse círculo aqui como sendo o globo. Quando estamos aqui, ó, o Sol está aqui, que passa o Trópico de Capricórnio. Quem mora aqui na região de São Paulo, Sorocaba, algumas regiões, às vezes você está andando na estrada, na rodovia, e aparece assim, aqui passa o Trópico de Capricórnio. E o que significa isso? Significa que passa uma linha imaginária ali nesse sentido aqui, horizontal, olhando pelo aquele globo, passa essa energia aqui, essa linha horizontal, representando o Trópico de Capricórnio. Significa o quê? Que quando o Sol está em cima desse Trópico de Capricórnio, em cima dessa linha imaginária, aqui no Hemisfério Sul, inicia-se o verão. Então, o Sol está bem alinhado aqui com esse Trópico de Capricórnio, inicia o verão. A partir daí, são 3 meses que ele começa a percorrer, subindo, ó, nesse sentido aqui que está aí na seta, subindo, até alcançar a linha do Equador. Quando ele está subindo e alcança a linha do Equador, dá a entrada do outono, que é agora por volta do dia 20 de março. E aí ele continua a sua subida. Mais 90 dias, ele vai estar lá no Trópico de Câncer. É outra linha imaginária que passa aqui, Trópico de Câncer. Quando ele chegar no Trópico de Câncer, inicia o nosso inverno para quem está no Hemisfério Sul. E aí o que ele faz? Ele começa a retornar. Mais 90 dias aproximadamente, ele vai estar aqui de novo na linha do Equador. Começa a nossa primavera. Mais 90 dias, aproximadamente, ele está novamente em cima do Trópico de Capricórnio. Mais uma vez começa o nosso verão. Quando ele está aqui, ó, o Sol está aqui em cima, aqui, que a gente colocar aquele mapa, o globo, aqui embaixo, aqui, a maior parte do Brasil está aqui nessa parte de baixo. Então, quando ele está aqui no verão, é a hora que o Sol está mais intenso para nós. É a noite mais curta. É aqui que nasce o horário de verão, é a noite mais curta, é menos incidência de noite, é mais dia do que noite. Quando ele chega exatamente aqui no trópico, na linha do Equador, que são os equinócios. Equinócio significa equilíbrio. Equinócio de outono e equinócio do leste, equilíbrio. Significa o quê? Que o dia e a noite têm a mesma duração. Quando ele está subindo, ele vai se despedindo do nosso hemisfério, ou seja, o Sol vai se distanciando e isso faz com que o nosso clima aqui vai esfriando. E aí ele vai se aproximando do Trópico de Câncer. Quando ele chega lá, que ele começa o inverno, significa que o Sol está o mais distante do nosso hemisfério. É o momento em que a luz foi embora, está o mais distante. Nesse momento, a noite é mais longa e o dia é mais curto. É quando escurece mais cedo e também clareia mais tarde. E aí ele retorna, voltando para mais um equinócio de equilíbrio, dias e noites iguais, e a partir daqui os dias vão aumentando a sua claridade por mais tempo. Então é assim que funciona o Sol e é assim que ele vai determinando as estações. É assim que ele vai funcionando. Dentro da roda medicina temos 36 posições. A posição número 1, representado pelo crânio de búfalo. O búfalo é um animal que se doou por muito tempo para os nativos americanos, os celtas também. Do búfalo não se perdia nada. O osso
era ferramenta para caça, a pele fazia suas roupas, as suas cabanas, a carne ele se alimentava. Então, do búfalo não se perdia nada, tudo era aproveitado. Então, o búfalo era o maior animal da época para eles, de acesso, então é o animal mais sagrado que eles tinham. Então, o búfalo é o criador. Aqui você pode colocar Deus, aquela força maior que você acredita na posição número 1. E também pode ser o seu próprio coração. Então, aqui, quando nada existia no mundo, o Criador criou a posição número 1. Criou também a Terra, essa Terra que nós vivemos, Pachamama, Terra, Gaia. Criou o Sol, a Lua e os 4 elementos. A tartaruga representando o elemento terra, essa aqui é a tartaruga que anda na água. Ela nada, é a tartaruga de Galápagos, do arquipélago de Galápagos. Ela tanto é da água quanto da terra, mas aqui ela carrega a energia da terra. A tartaruga representando a energia da terra, o sapo representando a água, o clã da água, o pássaro trovão representando o fogo e a borboleta representando o ar. Depois disso, criou as 4 direções: outono, sul, leste e o norte. Criou as 4 direções. As 3 luas de cada estação, ou as 12 luas, mas as 3 de cada estação, 3 do outono, 3 do sul, 3 do leste, 3 do verão. E os 3 caminhos espirituais. 3 caminhos espirituais, ó, do oeste, 3 caminhos espirituais do sul, 3 caminhos espirituais do leste, 3 caminhos espirituais do norte. Significa o quê? Que está tudo conectado. Não importa o caminho que você escolha, todos vai te levar para o Criador, para o centro. Então, qualquer local da roda que você tiver com um desafio, que tiver com um problema, uma questão, volta para o centro. E é daqui que você vai pegar toda a força, vai entender e vai voltar para a roda para você poder caminhar com mais precisão, com mais maestria, com mais facilidade. Então, a roda medicina, ela é muito ampla, por isso que nós vamos começar as próximas aulas fazendo por quadrante, para ficar mais vivencial, para poder ficar mais fácil de entender. Dentro do xamanismo, nós trabalhamos o espaço sagrado. Tem uma meditação aqui, ó, de espaço sagrado. O espaço sagrado é um espaço na sua mente, no seu coração, um espaço que é só seu. Ninguém consegue invadir o seu espaço sagrado, a não ser que você permita. É o seu local de poder, é o seu local de revitalização, de revigoramento. É um local que você pode expandir cada vez mais. Existe uma meditação para você acessar esse espaço sagrado. Essa meditação está dentro da plataforma. A plataforma, se você não assistiu às outras aulas ainda, na descrição aqui desse vídeo, tem o acesso para você ver como é que você faz para acessar a plataforma. Você pode acessar a plataforma por 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou um acesso vitalício. Um preço super acessível, facilitado. Você pode fazer até em 12 vezes no cartão. É um preço simbólico só para manter a plataforma mesmo funcionando. Dentro da sua casa você pode, e eu aconselho que você deva criar um espaço sagrado para você olhar para ele e você se conectar com essa divindade, com esse algo maior. Ali você pode ter uns objetos seu do dia a dia, de repente uma chave do seu carro, o seu crachá, o seu brinco, colocar a sua aliança ali para energizar, um local onde você possa fazer as suas orações, as suas preces. Esse é um espaço sagrado da sua casa. De repente, eu não consigo fazer isso na minha casa, faça no seu quarto. De repente a casa é compartilhada com mais gente e você não quer também que fique visível, faça no seu quarto ali o seu cantinho sagrado, o seu espaço sagrado, o seu altar. Você pode fazer montando o seu altar. O altar xamânico ele é constituído dos 4 elementos. Vou colocar aqui o altar xamânico.
Ó, aqui temos um altar xamânico. O altar xamânico com os 4 elementos. Você pode colocar 4 pedras, representando as cores, uma pedra vermelha, uma pedra preta, a pedra vermelha representando o norte, a pedra preta representando o oeste, a pedra branca representando o sul e a pedra amarela representando o leste. Aí você pega a sua bússola, celular hoje tudo tem bússola, senão você baixa um aplicativo de bússola, vê onde é que está o leste, colocou lá na sua casa, ela viu para que lado que está o leste, no leste você coloca a pedra amarela, no norte você coloca a pedra vermelha, no oeste você coloca a pedra preta e no sul você coloca a pedra branca. Ali você já tem a representação dos 4 elementos. E ali você já sabe para que lado que o sol nasce e para que lado que o sol se põe. Ali você já tem essa representação. Ou você pode colocar uma vela no leste, representando o elemento fogo. Nas pedras também você pode buscar essas características, qual pedra representa o elemento fogo, qual pedra representa o elemento ar, qual pedra representa o elemento terra. No leste você pode colocar uma pedra de fogo ou você pode colocar uma vela representando o elemento fogo. No norte você pode colocar a pedra vermelha representando o norte ou conchas representando o elemento água ou um copo, um recipiente, uma taça com água representando o elemento água. No oeste você pode colocar um cristal representando o elemento terra. Pode ser qualquer cristal, de repente você não tem um cristal preto, você pode colocar qualquer cristal, ou um vaso com uma plantinha, uma mudinha, esses vasos pequenos, você pode colocar também representando o elemento terra. No sul, que é o elemento ar, você pode colocar lá a pedra representando o elemento ar, uma pedra branca para representar, pela cor. Ou você pode colocar um incenso, você pode colocar ali uma erva que está pronta para ser queimada, representando o elemento ar. Então, assim, existem várias possibilidades. Isso aqui você pode fazer ele pequenininho na sua casa, representando. Ó, aqui tem um cristal, que é até uma ametista, representando o elemento terra, um incenso, o elemento ar, uma vela, e aqui tem um copo. Nesse outro aqui, ó, ele está mais confuso, mas dá para ver aqui, ó, o copo. Aqui tem um cristal. Aqui tem uma concha de abalone com a erva dentro, que está pronta para ser queimada. E a vela. Essa aqui foi foto de uma oficina de tambores que nós realizamos. E aqui também é a mesma coisa, ó. O incenso, vela, copo, cristal. Mas aqui eu também tenho uma mudinha, uma planta. Aqui no elemento ar também pode ser uma pena. Também representa o elemento ar. Um abanilho. Aqui tem, ó, eu coloquei aqui por escrito que você pode montar o seu altar, mas sempre assim, com muita intenção, muito respeito, amor e bom senso, sempre. Então, montando o seu altar, ele pode se tornar o seu espaço sagrado. Aí ali você pode colocar a sua bolsa, a sua carteira, para sentir essa energia, para sentir essa vibração. Ali você pode colocar uma água para poder ser energizada. Você pode colocar escrever a sua carta que escrevemos na aula anterior. Você pode deixar ali no seu altar. Monta o seu altar, coloca a sua carta ali para energizar, que você escreveu, todas aquelas anotações. Você pode colocar ali. E aí a Roda Medicina é o quê? Ele está aí para mostrar a nossa missão de vida, fazer os nossos porquês e paraquês. Quem assistiu à introdução anteriormente, eu falei bastante de outono, oeste, o que eu quero, quem sou eu, para onde eu vou, quais são os meus desejos. Aqui no sul, como eu faço, quais as ferramentas que eu posso utilizar para alcançar aquilo que eu quero. Aí aqui um momento de ação, o plano que você montou aqui agora é hora de ação, e a partir do momento que você começa a agir, os primeiros frutos, as primeiras colheitas começam a surgir, e aí é onde você já faz a avaliação das primeiras colheitas, para ver se você potencializa ou se você tira um pouco dessa força porque não saiu de acordo com o que você queria. E aí você pode voltar.
E aí o momento da colheita final, o momento da decomposição, onde você escolhe o que vai semear novamente, ou aquilo que não faz sentido você descarta, igual o ritual do armário, manda embora aquilo que já não serve mais, para que o novo possa chegar. Existem umas parábolas na internet, uma das parábolas é da xícara, que o monge vai visitar um discípulo, e o discípulo quer orientações, ele quer buscar saídas. E ele questiona muito, e o monge começa a colocar na sua xícara ali do rapaz um chá, e aquele chá transborda. E o cara impaciente falou, meu, você não tá vendo que tá derramando? Aí ele falou, assim também tá a sua vida, você já tá com o copo cheio. Então, enquanto você não esvaziar para entrar o novo, a xícara está transbordando e você não está aproveitando nem o que tem dentro da xícara, porque agora você tem que fazer limpeza. Então, volta lá no ritual do armário e faça a limpeza. Começa pelo armário, não termina no armário, mas começa por lá. E aqui a Roda Medicina fica bem claro que qual é a sua missão, qual é a sua medicina, para que você acorda todos os dias, para que você levanta, por que você gasta a sua energia todo dia, se não é em busca da sua missão ou para concluir o seu propósito, para colocar tudo isso em prática. E aí a Roda nos coloca algumas perguntas, do tipo, devo mudar de trabalho, devo mudar de carreira, por que os meus relacionamentos não dão certo, por que não acho a pessoa certa para minha vida, qual a finalidade da minha vida, para que eu acordo cedo, por que eu mereci isso, por que eu sinto um grande vazio na minha vida, por que isso acontece comigo. A Roda ela vai te questionando algumas coisas. Agora, se você já tem essa questão com você, a Roda é perfeita para você achar as respostas. Aqui tem todo um material escrito e aqui é a declaração pessoal. A declaração pessoal é aquele mesmo exercício da aula passada. Ó. Se não fez, chegou a hora de fazer. Porque a partir de agora, essa declaração do eu sou, o seu mantra, ele vai ser importantíssimo para você dar sequência nas próximas aulas. Sem isso, lá na frente você vai chegar num certo momento que nós vamos fazer a meditação para você encontrar o seu propósito, para você visualizar aquilo que você veio fazer aqui. E aí você vai ver que está faltando alguma coisa. E o que está faltando? A sua declaração do eu sou. Faltou você colocar na sua mente realmente o que você quer transbordar na sua vida. Então, é importante sim fazer essa missão aí. Aqui temos as meditações. A meditação para você encontrar o seu espaço sagrado é uma meditação curta. E é a partir desse espaço sagrado que nós vamos buscar depois o nosso animal de poder, a nossa erva de poder, o mineral de poder e o animal sombra. E além das outras meditações que nós vamos fazer, algumas outras viagens. Tudo primeiro nós vamos para o espaço sagrado, que é o seu local de poder, e de lá você vai acessar outros poderes. Então é importante que você faça mais de uma vez. Quando eu cheguei nesse espaço sagrado, o que eu fiz? Eu ouvia todo dia antes de dormir. Eu ia dormir e ia para o espaço sagrado. E lá eu me visualizava nesse espaço sagrado, até integrar mesmo de vez. E aí o que acontece? Às vezes você vai para um espaço sagrado e a mente, ela está o tempo todo tentando controlar. Então, em algum momento, você pode visualizar nesse espaço sagrado, ele pode ser uma montanha, e aí você fala assim, não é uma montanha que eu quero uma cachoeira. Aí a sua mente te leva para a cachoeira. Daqui 2 minutos, você está na montanha de novo. Aí você fala, não, é praia. Aí você vai para a praia. Daqui 2 minutos, ele te leva de novo para a montanha, para aquele mesmo local. Então, assim, apareceu, às vezes é normal você sentir dúvida, mas você começa a brigar e ela começa a te levar para o local certo, para o local que é o seu espaço sagrado. Às vezes é uma praça, um parque, um bosque, uma cachoeira, uma caverna, uma montanha. Pode ser tudo. E aí você vai com o tempo, quanto mais você fazer essa meditação, mais você vai integrando, mais você vai potencializando tudo isso. Essa segunda aula não tem o que nós chamamos de desafio da semana. Aqui, o desafio da semana é concluir os desafios da aula passada. Se você concluiu,
Perfeito. Se você não concluiu, aí você volta lá na primeira aula, vai no desafio da semana. Se não fez as meditações, vai lá, faça a meditação. Se não fez a declaração do Eu Sou, vai lá e faz. Na primeira aula, eu expliquei detalhadamente como que você vai fazer essa declaração do Eu Sou. Mesmo que você não tivesse essa plataforma, você consegue fazer essa declaração do Eu Sou. Essa declaração do Eu Sou é importantíssima. Isso aí é algo que a gente devia ter aprendido lá na escola, com 7 anos, essa declaração do Eu Sou, para a gente saber já lá quais são os nossos potenciais e o que a gente já ia buscar inundar. Com o tempo isso poderia mudar, sim, mas a gente ia começar a trabalhar nossa mente lá, a nosso favor, e não a trabalhar dentro de um sistema de certo e errado, um sistema de punição, um sistema de julgamento. Então a roda medicina ela vem para mostrar isso, o poder da roda e como a roda pode nos ajudar, como ela pode contribuir com nós mesmos. Aí dentro da roda tem aí, da roda medicina, as 12 luas, mas na roda, como é que chama? Na roda celta, deixa eu abrir aqui de novo. Na roda celta é trabalhado 13 luas. Aqui nós estamos com 12. Aqui nós estamos com 12. 3 de cada estação, mas na roda, no calendário maia e na roda celta são 13 luas. O que acontece nas 13 luas? São 13 luas de 28 dias. Lembrando que cada fase da lua são 7 dias. Então, lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua nova. A lua está dentro das rodas também, da roda medicina. Ó. Outono, oeste, outono, lua minguante. Inverno, sul, lua nova. Leste, primavera, lua crescente. E o verão, lua cheia. Então, cada ciclo dessa lua, 7 dias. Então, um ciclo completo, 28 dias. Quando a igreja resolveu mexer no calendário, que foi o Papa Gregórios, por isso que o nome calendário gregoriano, ele fez uma lambança. Ele devia alguma coisa para o Império Romano, para os imperadores. E aí o que ele fez? Ele resolveu homenagear o imperador Júlio César. E aí ele inventou o mês Júlio. Júlio de Júlio César. O imperador Augusto falou, não, eu também quero uma fatia desse negócio aí. E aí ele inventou o mês de agosto, de Augusto. Só que ele colocou esses meses fora de ordem. E aí o que aconteceu? Ele colocou ali no meio do calendário, e o que aconteceu? Setembro, o nome já diz 7, entrou esses 2 antes de setembro, e aí setembro virou o mês 9. Outubro, que vem de 8, virou o mês 10. Novembro, que já é o próprio 9, virou 11. E dezembro, que seria 10, virou o mês 12. Não contente com isso, ele pegou alguns meses, colocou 30 dias, outros ele colocou 31, e fevereiro ele continuou com 28. E aí o que aconteceu? Se você recebe salário, você vai perceber que janeiro você recebe o mesmo salário de fevereiro. Só que fevereiro tem 28 dias. Tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. Então, isso existiu uma descompensação no salário. Tinha mês que você trabalhava 31 dias e tinha mês que você recebia 28. Mas, com certeza, a sua empresa, o seu patrão, ele te pagava 28 dias sempre. Ele não ia pagar 31, 30, sempre pagando 28. E aí, para corrigir essa diferença de dia 29, 30 e 29, 30, 31 de outros meses, se você pegar aí o calendário e você somar, você vai ver que nasce mais um outro mês de 28 dias. Fevereiro 28, e essa diferença de 29, 30, 31
dá mais 28 dias. É daí que nasce o 13º salário. Então, o 13º salário é a diferença desses dias, 29, 30, 31, que você recebe lá na frente, ou seja, você recebe atrasado, e aí eles colocaram na nossa mente que seria uma bonificação, que seria um extra. E não é, é só essa correção de 29, 30, 31. É só você pegar o calendário e fazer as contas aí. A partir do 28, começa a somar 29, 30, 31. Quantos dias vai dar isso no ano? Vai dar cerca de 28 dias. É daí que nasce o 13º salário. Então não tem bondade, não tem... É uma correção, é só isso. A bondade é que foi corrigido, né? A bondade é essa. Então assim a gente chega no final dessa aula de roda medicinal. Roda medicinal é bastante ampla, a gente pode fazer um curso só de roda medicinal e vai dar muito conteúdo. Nós vamos passando aqui pelo principal tópico, pelos principais motivos, tópicos que a gente pode trabalhar para poder usar isso dentro do xamanismo, dentro dessa realidade que nós estamos. Então, nós vamos ali dentro do sul, o que tem no sul, o que tem no norte, o que tem no leste, o que tem no oeste. Mas, para fazer isso, a gente precisa de mostrar como é que a roda funciona no sentido anti-horário, no sentido horário, para que você possa entender. Quando a gente fala de norte e sul, eu falei da Páscoa. Mas aí, quando a gente chega no meio do outono, no hemisfério norte, é um momento de decomposição. Quando chega bem na metade, 45 dias depois do início do outono, é a última colheita, é o momento de decomposição. A terra está secando, ela está pedindo repouso. No passado, ela era coberta de gelo. Ela já começava a se preparar para o inverno. O urso, a ursa, começava a entrar para dentro das cavernas, se preparando para hibernar. Então, ali ela começava a comer tudo que tinha pela frente, ali, o máximo de nutriente, de caloria que ela conseguisse ingerir, ela começa a comer. Isso acontece até hoje. Por quê? Porque ela sabe que agora vai entrar um processo de exaustão da natureza e ela vai hibernar e vai ficar vários dias sem comer. E quando ela sair de lá, ela vai sair já com muita fome de novo. Só que a natureza ela já vai estar esplêndida, com a sua revigorada, com a sua fortalecida, com a sua renovação da terra. Naquele meio ali é o mundo que separa o mundo dos vivos e dos mortos. Os celtas faziam uma celebração. E essa celebração ficou muito conhecida, principalmente ali nos norte-americanos, como Halloween. Colocaram as bruxas, a representação das abóboras. No passado, a abóbora era a última colheita. E a abóbora não é um alimento que se decompõe fácil. Ela vai um certo tempo. Então, eles faziam a última colheita de abóbora, então durante o inverno eles tinham a abóbora para comer. Ela não estragava, diferente das outras frutas. E aí foram colocando ali na abóbora aqueles rostinhos de bruxa, foram trazendo ali o Festival das Bruxas, representando o quê? A divisa entre o mundo visível e do invisível. Acontece uma celebração dessas no México, bem bonita, tem até um filme da Disney, mostrando essa festividade do Dia dos Finados lá no México. Eles comemoram com uma grande festa, honrando os ancestrais. Quando vem para cá, o que eles fizeram? A gente celebra esse dia que deveria ser para honrar os nossos ancestrais, de decomposição, de que a energia da Terra está diminuindo, que ela está diminuindo assim no sentido de ela está entrando para uma introspecção. É uma energia da Terra, mas é uma Terra interna. No momento que a gente tinha que dar uma repousada, isso acontece no hemisfério sul, em plena primavera. A natureza está exuberante, as abelhas estão aí trazendo toda a energia, é o momento de levantar, está tudo sorrindo, tudo florindo, tudo potencializando, fertilizando, e aí a gente entra com o calendário gregoriano e faz uma celebração de morte. Ainda bem que é só um dia, já pensou a gente ficar os 90 dias celebrando a terra decompondo, sendo que a terra está aí, ó, fertilizando, o zipê amarelo está aí estrondando, trazendo toda a sua beleza, as flores, está tudo maravilhoso, e a gente faz uma celebração de morte, de encerramento de ciclo. Então, é assim, a gente sabe
que existe. E aí, o que eu faço, o que eu aprendi? É Páscoa. A gente celebra a Páscoa na egrégora, tá tudo bem. Só que eu sei que a minha Páscoa está dentro do outono e agora é o momento o quê? De diminuir a energia, de desacelerar. Não significa ficar estagnado, mas desacelerar, já começar a se preparar para as últimas colheitas, ver como é que está a minha vida, fazer um balanço. É daí que nasce a Black Friday. É sempre no outono deles lá. O que eles fazem? Eles fazem uma decomposição dos estoques e aquilo que não está sendo utilizado, aquilo que não está servindo, que não está fazendo sentido, eles vão e fazem um queima. Aqui no nosso hemisfério, aqui no Brasil, eles chegam nessa época que eles fazem de Black Friday, eles dobram o preço e depois dão um desconto de metade. E aí assim eles vão enganando. Mas lá essa Black Friday é real. Com quem eu já conversei com pessoas de lá, fala que é real. Mas é o que? É um momento de decomposição e o que eles fazem? Eles pegam essa energia da natureza e colocam no e-commerce, colocam nas lojas, vamos mandar embora tudo aquilo que não faz sentido. E aí eles mandam embora, renova o estoque. Não tem medo. Eles não têm medo de abrir o armário e mandar embora aquilo que não está fazendo sentido. Então, aqui é o momento que de você reavaliar antes de dar os próximos passos, reavalia, olha, integra. Não fiz a primeira aula, vai lá e faz. Dá uma olhada, assiste de novo, para que você possa chegar lá na frente com ferramentas para avançar. Se não chegar lá na frente, lá você não tem ferramentas para dar os próximos passos. E aí fica confuso, fica pesado, fica denso. E o objetivo aqui não é esse. Se você seguir o cronograma aqui que nós vamos passando, e você fizer o que for sendo sugerido, mesmo que você não faça completo, vai ser outra vida para você. Você vai sentir isso no seu dia a dia, no dia a dia da sua casa, da sua família. Então, a ideia aqui é, experimenta. Se você chegou até aqui, experimenta. Não tem certo, não tem errado, mas experimenta, vê se faz sentido para você, vê se faz sentido no seu dia a dia. Então é isso, gratidão. E aí até a próxima aula. A próxima aula vai ser de instrumentos de poder, instrumentos sagrados, maraca, tambor, abanilho, todos os instrumentos que pode ser utilizado dentro do xamanismo. Não quer dizer que para você praticar o xamanismo você tem que ter todos, mas o que você tiver você já vai poder usar, você vai conhecer a energia de cada um. Gratidão, forte abraço e até já. Arro.